Olá, queridos. Desejo um dia cheio de graça e paz, que a presença de Jesus esteja na sua vida hoje e sempre. Receba agora mais uma mensagem celestial, cheia de fé, esperança e direção de Deus. Há momentos em que a queda parece definitiva. Há dias em que a alma se vê cercada pelo silêncio, pela vergonha, pelo medo e pela sensação de fracasso. Muitos olham para você e pensam que acabou, que não há mais forças, que não existe saída. Porém, o Senhor manda dizer nesta hora, a sua história não terminou na queda. O chão onde você chorou será o mesmo lugar onde Deus manifestará a sua glória. O homem vê ruínas, mas Deus vê recomeços. O homem aponta erros, mas Deus libera misericórdia. O homem se afasta, mas Deus se aproxima. Talvez você esteja ferido por escolhas erradas, por palavras duras, por portas que se fecharam ou por batalhas que ninguém conhece. Ainda assim, o Senhor continua soberano sobre todas as coisas. Ele não perdeu o controle da sua vida. O Deus que permitiu o processo também determinou o tempo da restauração. Nada escapa de suas mãos. Cada lágrima foi recolhida, cada oração foi ouvida e cada noite de dor está sendo transformada em testemunho. Deus sabe exatamente onde você caiu, como caiu e o que precisa fazer para te levantar. Não pense que sua fraqueza impediu o agir divino. Muitas vezes é justamente no vale que Deus revela sua força. Quando faltam recursos humanos, começa o mover sobrenatural. Quando cessam as vozes da terra, ecoa a voz do céu. O Senhor está preparando um levante inesperado, poderoso e visível. Quem te viu abatido, verá você de pé novamente, mais forte, mais maduro e mais cheio da presença de Deus. Existem quedas que acontecem diante de todos, e existem quedas silenciosas, aquelas que só Deus conhece. Há pessoas que continuam sorrindo por fora, mas por dentro estão quebradas, cansadas e sem direção. Talvez seja assim que você se encontra hoje. Ninguém percebeu a dor que carregou, ninguém viu o peso que suportou, ninguém imaginou quantas vezes você pensou em desistir. Mas o Senhor viu tudo. Ele esteve presente em cada madrugada difícil, em cada lágrima escondida e em cada oração feita em silêncio. Deus não ignora o coração ferido. Quando todos se afastam, Ele se aproxima. Quando faltam palavras humanas, Ele libera consolo celestial. O Senhor manda te dizer: o tempo da humilhação está terminando. O ciclo de tristeza não ficará para sempre. Há uma nova estação sendo preparada para a sua vida. O que parecia perdido será restaurado. O que parecia morto voltará a viver. E aquilo que parecia impossível será tocado pelo poder de Deus. Não importa se tentaram apagar sua alegria, destruir sua fé ou enterrar seus sonhos. O Senhor continua sendo especialista em ressuscitar esperanças. Ele transforma cinzas em beleza, lágrimas em alegria e derrotas em testemunhos. O lugar onde você caiu não será sua morada permanente. Deus está enviando força nova para seus pés e coragem nova para sua alma. Você não permanecerá no chão, porque a mão do Altíssimo já está estendida sobre você. Talvez hoje você não veja saída, mas Deus já abriu caminhos que seus olhos ainda não enxergaram. Enquanto você pensa que tudo está parado, o céu está trabalhando ao seu favor. O Senhor nunca chega atrasado. Ele age no tempo certo e levanta os seus filhos no momento exato. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Se você crê que sua força será renovada, escreva nos comentários: glória a Deus, eu vou me levantar. Há quedas que deixam marcas profundas. Algumas ferem a alma, outras atingem a confiança, outras tentam destruir a esperança. Depois de certas batalhas, a pessoa até continua vivendo, mas por dentro se sente sem forças para recomeçar.
Talvez você tenha chegado até aqui carregando esse peso invisível. Talvez tenha pensado que nunca mais seria o mesmo, que a alegria não voltaria e que os sonhos ficaram para trás. Porém, o Senhor manda dizer: eu restauro o que a dor tentou roubar. Deus conhece cada fragmento do seu coração. Ele sabe onde doeu mais, onde faltou apoio, onde houve abandono e onde nasceu o medo. Nada está escondido diante dele. E justamente nos lugares quebrados é que ele derrama cura. O Senhor não apenas te levanta do chão, ele também trata as feridas da queda. Ele não apenas manda seguir em frente, ele fortalece seus passos para que você caminhe com segurança novamente. O inimigo queria que você associasse sua queda ao seu fim. Queria convencer você de que fracassou para sempre. Mas Deus transforma quedas em escolas e dores em crescimento. O que tentou te destruir será usado para te amadurecer. O que tentou te parar será testemunho da fidelidade divina. O Senhor está mudando sua identidade de derrotado para vencedor, de ferido para curado, de abatido para renovado. Receba esta verdade. Sua história não será definida pelos dias maus. Sua identidade não está no erro, nem na perda, nem no abandono. Sua identidade está em quem Deus diz que você é. E Ele te chama de escolhido, amado, restaurado e levantado por suas mãos poderosas. Existem momentos em que a queda parece ter roubado tudo: a paz, a alegria, a coragem e até a vontade de continuar. O coração fica cansado, a mente confusa e os passos lentos. Muitos ao redor talvez não entendam o que você sente, porque algumas dores não aparecem no rosto. Mas o Senhor conhece cada batalha interna que você enfrentou. Ele sabe das guerras silenciosas, das lágrimas escondidas e das vezes em que você sorriu por fora enquanto chorava por dentro. Hoje Deus manda te dizer que Ele está entrando exatamente nesse lugar de fraqueza. Onde faltou força, Ele derramará vigor. Onde houve tristeza, Ele liberará consolo. Onde nasceu o medo, Ele plantará coragem. O Senhor não perdeu o controle da sua vida. Mesmo quando tudo pareceu confuso, Ele continuou escrevendo sua história com propósito. Nada do que aconteceu anulou as promessas que Ele fez sobre você. Talvez você se sinta atrasado, parado ou esquecido. Talvez veja outras pessoas avançando enquanto você tenta apenas sobreviver. Porém, o tempo de Deus não falha. Há processos que parecem demora, mas são preparação. Há silêncios que parecem abandono, mas são cuidado. O Senhor está trabalhando em áreas invisíveis para que, no momento certo, você se levante com estrutura, maturidade e autoridade espiritual. Não se condene pelo tempo no chão. Use esse tempo para ouvir a voz de Deus, porque quando Ele levanta alguém, levanta de forma firme. Quando Ele restaura, restaura por completo. Quando Ele abre uma porta, ninguém consegue fechar. O que está por vir será maior do que aquilo que passou. Há pessoas que caíram por causa das lutas da vida. Outras caíram por confiar em quem não devia. Algumas caíram pelo cansaço, outras por erros que ainda carregam na memória. Independentemente do motivo, Deus manda dizer que a última palavra não pertence à queda. A última palavra pertence ao Senhor. O que aconteceu não anulou o plano divino, não destruiu seu chamado e não apagou o futuro que Deus preparou para você. Muitas vezes a maior prisão não é o problema externo, mas a culpa interna. A pessoa se lembra do que fez, do que perdeu, do que deveria ter evitado e passa a acreditar que não merece recomeçar. Mas a misericórdia de Deus quebra correntes que a culpa construiu. O Senhor não está preso ao seu passado. Ele vê aquilo que você ainda pode se tornar. Enquanto você olha para trás com tristeza, Deus olha para frente com promessa. Receba esta palavra. O Senhor está encerrando ciclos de acusação sobre sua vida. Vozes que diziam: acabou, não tem mais jeito, você perdeu tudo,
serão silenciadas pelo poder de Deus. O céu está liberando uma nova chance, um novo fôlego e uma nova visão. Você não nasceu para viver curvado pela vergonha. Você foi chamado para andar de cabeça erguida na presença do Altíssimo. O que parecia atraso poderá se tornar testemunho. O que parecia perda poderá gerar aprendizado. O que parecia destruição poderá revelar a graça de Deus. Não se defina pelos capítulos difíceis. Ainda há páginas de vitória sendo escritas para você. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5:17. Se você crê que Deus está te dando um novo começo, escreva nos comentários: eu recebo o novo de Deus. Talvez você tenha tentado se levantar sozinho e não conseguiu. Talvez tenha reunido forças por um tempo, mas caiu novamente diante das pressões, das decepções e das lutas inesperadas. Isso acontece quando o peso é grande demais para mãos humanas carregarem. Porém, o Senhor manda dizer nesta hora: você não precisa vencer sozinho. A força que faltou em você será suprida pelo poder de Deus. Há momentos em que Deus permite que nossas limitações apareçam para nos ensinar dependência. Quando percebemos que não damos conta de tudo, começamos a entender que precisamos da graça divina. O Senhor não se afasta de quem está fraco, Ele se aproxima. Não rejeita quem caiu, Ele estende a mão. Não despreza quem chora, Ele consola. O céu se move em favor daqueles que clamam sinceramente. Talvez você tenha dito: eu não aguento mais. E talvez isso seja verdade na força humana. Mas existe uma força superior sendo liberada sobre sua vida. O mesmo Deus que sustentou profetas, fortaleceu reis e renovou discípulos, é o Deus que está cuidando de você agora. Ele conhece seus limites e sabe exatamente como renovar sua alma. Não olhe para si apenas como alguém cansado. Veja-se como alguém em processo de fortalecimento. Não olhe apenas para a batalha atual. Veja o Deus que está no campo com você. Quando Ele entra na guerra, o cenário muda. Quando Ele toca no cansado, surge vigor. Quando Ele visita o abatido, nasce esperança. O Senhor está transformando sua fraqueza em testemunho vivo. Minha graça te basta, diz o Senhor. Onde você não consegue, Ele consegue. Onde você para, Ele continua. Onde você se sente pequeno, Ele manifesta grande poder. Levante os olhos, porque a ajuda do alto está chegando. Existem quedas que acontecem para revelar quem realmente permanece ao nosso lado. Em tempos bons, muitos se aproximam. Em tempos difíceis, muitos se afastam. Talvez você descobriu isso da maneira mais dolorosa. Pessoas em quem confiava sumiram, promessas foram quebradas e mãos que juraram ajudar desapareceram quando você mais precisou. Mas o Senhor manda dizer: mesmo quando homens te deixaram, eu permaneci com você. Deus nunca abandona os seus filhos no vale. Quando todos se calam, Ele continua falando. Quando todos saem, Ele continua presente. Quando ninguém entende sua dor, Ele conhece cada detalhe. Talvez você se sentiu sozinho, mas nunca esteve desamparado. Havia uma presença invisível sustentando sua mente para não enlouquecer, seu coração para não endurecer e seus passos para não desistirem por completo. Há dores que vieram para te ensinar a depender menos de pessoas e confiar mais em Deus. Isso não significa viver isolado, mas aprender que a fonte principal nunca esteve nos homens. Pessoas falham, mudam, se distraem e partem. O Senhor permanece fiel para sempre. Quando sua segurança está nele, a ausência dos outros já não destrói sua estrutura. Receba esta palavra. Deus está curando as feridas da rejeição e da decepção. O que fizeram contra você não definirá sua identidade. O abandono que sofreu não será sua sentença. O Senhor está reconstruindo sua confiança e cercando sua vida com pessoas certas no tempo certo.
Quem saiu, abriu espaço para aquilo que Deus ainda enviará. Você não foi esquecido. Você está sendo guardado. O silêncio de alguns não anulou o cuidado do céu. O amor de Deus continua firme, constante e poderoso sobre sua vida. E esse amor está te levantando agora. Chegou o momento de entender que sua queda não foi o capítulo final da sua história. O que parecia encerramento era apenas transição. O que parecia derrota era preparação. O que parecia silêncio era Deus trabalhando nos bastidores. Durante todo esse tempo, o Senhor esteve moldando sua fé, fortalecendo sua estrutura e amadurecendo seu coração para aquilo que está por vir. Você chorou noites que ninguém viu, enfrentou batalhas que poucos entenderam e carregou pesos que muitos jamais suportariam. Ainda assim, você permaneceu. Talvez com passos lentos, talvez com lágrimas nos olhos, talvez sem respostas claras, mas permaneceu. Isso já é prova de que a mão de Deus esteve sobre você o tempo inteiro. Se o Senhor não estivesse contigo, você já teria desistido no meio do caminho. Agora receba esta palavra final. Deus vai te levantar de onde você caiu, vai restaurar sua alegria, renovar sua força, curar suas feridas e reacender seus sonhos. Pessoas verão a mudança, ambientes notarão a diferença. O que antes era tristeza dará lugar a cânticos de vitória. O que antes era vergonha dará lugar à honra. O que antes era dor dará lugar a testemunho. Não tenha medo do amanhã. O mesmo Deus que te sustentou no vale te conduzirá ao monte. O mesmo Deus que enxugou suas lágrimas abrirá portas novas. O mesmo Deus que te guardou em silêncio te exaltará no tempo certo. Sua história ainda glorificará o nome do Senhor de forma poderosa. Permaneça firme mais um pouco. Continue confiando mais um pouco. Continue crendo mais um pouco. O levante de Deus já começou, mesmo que ainda discreto aos seus olhos. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126, 5. Se você crê que Deus está te levantando hoje, escreva nos comentários: minha vitória vem do Senhor. E agora, com fé e emoção no coração, venha comigo para uma oração poderosa ao Deus que nunca abandona os seus filhos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta hora nos colocamos diante da Tua presença com fé, humildade e esperança. Tu conheces cada pessoa que chegou até aqui, cada lágrima derramada, cada batalha enfrentada em silêncio e cada dor escondida no coração. Nada está oculto aos teus olhos. Tu sabes onde caiu, como caiu e o quanto desejou desistir, mas também sabes que ainda existe fé acesa dentro dessa alma. Pai amado, visita agora cada vida que precisa de renovo. Toca onde existe ferida, restaura onde existe perda, fortalece onde existe fraqueza e traz paz onde existe tormenta. Que toda tristeza seja substituída por alegria, que todo medo seja vencido pela coragem, que toda opressão seja quebrada pelo teu poder e que toda palavra negativa caia por terra em nome de Jesus. Senhor, levanta os abatidos, anima os cansados, cura os feridos e abre caminhos onde parecia não existir saída. Que portas travadas se abram, que promessas adormecidas despertem e que sonhos enterrados voltem a viver. Dá sabedoria para decisões, força para continuar e discernimento para vencer cada batalha. Declaramos que nenhuma queda será definitiva para aqueles que confiam em Ti. O passado não prenderá, a dor não dominará e o medo não vencerá. A Tua mão poderosa erguerá cada filho e cada filha que clama agora. Onde houve lágrimas, haverá testemunho. Onde houve vergonha, haverá honra. Onde houve luta, haverá vitória. Abençoa cada casa, cada família e cada coração que faz esta oração. Derrama cura, provisão, união e livramento. Que a Tua presença seja sentida poderosamente neste momento. Nós entregamos tudo em Tuas mãos e declaramos que dias melhores virão, porque Tu és fiel e nunca falhas. Em nome de Jesus, amém. De Jesus.
Meus queridos, compartilhem essa mensagem para que a palavra de Deus chegue até os corações que precisam de esperança, cura e renovação. Eu volto amanhã para mais uma terapia celestial, em nome de Jesus.